Em filmes de ficção científica, desenhos animados e seriados de TV, é muito comum vermos pessoas sendo desmaterializadas em uma câmara especial e reaparecendo em outro planeta de uma galáxia muito distante. Já pensou se isso se tornasse realidade? Faça o seu comentário. Com um piscar de luzes e efeitos sonoros, podemos ver super-heróis deslocando-se para pontos muito distantes em frações de segundos, para salvar pessoas indefesas de malfeitores. Embora o teletransporte de objetos grandes ou seres humanos ainda não passe de uma fantasia, o teletransporte quântico já é uma realidade nos mais modernos laboratórios de física, onde já foi possível teletransportar fótons, partículas individuais da luz. O procedimento do teletransporte ou teleporte em filmes de ficção científica varia de história para história. Em geral, um dispositivo faz a varredura do objeto original para extrair todas as informações necessárias a fim de descrevê-lo. Outro equipamento, transmissor, envia essas informações para uma estação de recepção, onde são usadas para a obtenção de uma réplica exata do original. De acordo com a mecânica quântica, tal evento seria impossível, segundo o princípio da incerteza de Heisenberg. Por esse motivo, não se pode fazer a varredura perfeita de um objeto, pois a localização exata e a velocidade de um átomo estariam sujeitos a erros. Em 1993, uma equipe de físicos da IBM, International Business Corporations, desafiou esse pensamento convencional ao descobrir um meio teórico para usar a própria mecânica quântica para teletransporte. Esse método consiste em codificar uma informação de um elétron, por exemplo, e transmitir essa informação para outro elétron distante, sem que haja interação entre eles. Isso ocorre como se fosse uma transmissão de dados via rádio. Porém, não existe o fluxo de informações na direção da partícula para a qual a informação será teletransportada. O primeiro experimento acerca do teletransporte foi realizado em 1997, pela mesma equipe que descobriu o método teórico, utilizando-se de fótons. Desde então, diversos outros experimentos foram realizados, onde foram usadas diferentes partículas no processo. Portanto, o teletransporte para a tecnologia atual serve apenas para transportar informações e não matéria, pois o transporte de matéria necessitaria de uma máquina que pudesse reproduzir na íntegra suas partículas constituintes. Pesquisadores realizam teletransporte quântico a 44 quilômetros de distância com 90% de precisão. Não é um teletransporte literal, como geralmente pensamos, com a matéria sumindo aqui e aparecendo ali. Na verdade, o teletransporte quântico é muito mais realístico e possui diversas aplicações para o desenvolvimento da tecnologia. Essa é a importância de um teletransporte quântico a 44 quilômetros de distância, de alta precisão. Uma grande equipe de pesquisadores conseguiu realizar o feito e descreveram o experimento em um artigo publicado em dezembro de 2020 no periódico PRX Quantum. O que é esse teletransporte? Um teletransporte quântico depende de um fenômeno que já abordamos, o entrelaçamento quântico ou amaranhamento quântico. O fenômeno consiste em tornar duas partículas em uma só. É como se duas partículas tivessem a mesma essência. Einstein chamava, em um tom de deboche, de ação fantasmagórica à distância, já que, enquanto vivo, ninguém o fez experimentalmente. O fenômeno parece quebrar a lei de que nada corre mais rápido do que a luz. Vamos utilizar um exemplo prático. A menor distância possível entre Marte e a Terra de cerca de 54,6 milhões de quilômetros. Nessa distância, a luz leva cerca de 3 minutos de viagem. Então,
Todas as comunicações entre os dois planetas possuem esse delay. No entanto, com duas partículas entrelaçadas, uma modificação que eu faço aqui ocorre lá instantaneamente, sem quebrar a regra de que nada viaja mais rápido do que a luz. Todas as nossas comunicações digitais ocorrem por meio de bits, isto é, 0, 1. Então podemos utilizar estados quânticos binários para simular bits, os bits quânticos ou qubits. Dessa forma, posso escrever qualquer informação por meio de uma partícula e comunicar Marte instantaneamente com o entrelaçamento quântico. Teletransporte quântico e a internet. E o teletransporte quântico e a internet? O principal desafio é tornar o método mais eficiente e realizá-lo em grandes distâncias. E é isso que os pesquisadores fizeram. Ainda não são distâncias realmente grandes, mas já é um salto considerável. Além disso, para o método deles, em fótons, necessita-se de um cabo de fibra óptica para ligar as partículas. A principal aplicação na qual a equipe foca é na internet quântica. Se você joga algum jogo competitivo, deve valorizar um baixo atraso. Mesmo que as distâncias na Terra não sejam tão grandes, há atrasos de milissegundos nas comunicações, o suficiente para atrapalhar jogos e programas que operam em bolsas de valores, por exemplo. Implicações sérias, mas o emaranhamento quântico reduziria esse atraso drasticamente. Com esta demonstração, estamos começando a lançar as bases para a construção de uma rede quântica metropolitana na área de Chicago, diz em comunicado Panagiotis Spentouris, pesquisador da Fermilab. Os pesquisadores citam Chicago especificamente pois os principais participantes da pesquisa são de Chicago. O Fermilab é um subordinado ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, que deseja construir uma rede nacional de internet quântica. O feito é um testemunho do sucesso da colaboração entre disciplinas e instituições, que impulsiona muito do que realizamos na ciência, disse o diretor adjunto de pesquisa do Fermilab, Joy Licken. Elogio a equipe em QNet e nossos parceiros na academia e na indústria por esta conquista inédita em teletransporte quântico. O estudo foi publicado no periódico PRX Quantum. E estamos ansiosos para sair do Brasil e aparecer, de repente, na 5ª Avenida de Nova York ou na Champs-Élysées em Paris, França. Seria a falência das companhias aéreas ou não? Porque, pensando bem, esses monopólios do transporte não vão querer perder. O que você acha disso? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sino de notificações e faça aqui embaixo seu comentário. Um forte abraço e até a próxima!